Olá, meu nome é Renata, faço parte da Igreja Esperança Viva, uma família para pertencer. Estou passando aqui para te deixar por dentro da nossa programação, tem muita coisa legal essa semana. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos um momento de oração. Você que busca mais de Deus, tem sede de Deus, não pode deixar de participar. Toda terça, às 19h30, temos o Ministério Eva para mulheres e às 20 horas o Ministério Adão para os homens. Você não pode perder. Vai ser um momento de qualidade, um tempo de comunhão com os irmãos, de muita palavra de Deus e um tempo na presença do Pai. No dia 5, teremos o encerramento desses dois ministérios e será às 19h30. Você não pode perder, traga um amigo, participe aqui conosco. Sábado teremos a rede 13h59 às 20 horas. Você também não pode perder, traga um amigo, participe conosco. No domingo, dia 3, teremos excepcionalmente um único culto, que é um culto de Santa Ceia, às 10 horas da manhã. Teremos a presença de um convidado especial, o pastor Marcelo Xavier, da Igreja Família de Sorocaba. Você não pode perder, participe conosco, estamos aguardando você. Esperança Viva, uma família para pertencer. Vem com a gente. Amém? Vamos começar com alegria, né? A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. É uma alegria, é um prazer nós estarmos aqui e podermos adorar o Senhor. Feche os seus olhos, chame a presença do Espírito Santo no meio de nós nessa manhã. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua presença aqui. Te agradecemos, Senhor, por cada vida, por cada um, Senhor, dos nossos irmãos, por todos que estão aqui, por aqueles que ainda estão chegando na tua casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, a nos dar uma manhã abençoada na tua presença, que teu Espírito Santo tome conta deste lugar, que os teus anjos, Senhor, estejam acampados, Senhor, por todo o redor deste templo, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos na autoridade do teu nome, Jesus, todo mal, tudo aquilo que vem para tentar, Senhor, atrapalhar, Senhor, ó Deus, a tua paz nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai querido, nos abençoa, Pai. Toca, Espírito Santo, nas nossas mentes. Senhor, destrava as nossas mentes, os nossos corações. Que receba de nós, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração ao teu nome, porque somente o Senhor é digno, Pai. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Levanta suas mãos, sai dessa presença. Santo Deus, tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai. Nós te amamos, meu Deus. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero.
nada além de ti. Mais uma vez declare: só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Levanta suas mãos. Há um manifestar sobrenatural sobre a igreja do Senhor Jesus. Há uma unção de cura nesse lugar. Ora, sinta o Espírito de Deus repousando sobre a sua vida. A presença do Senhor enche esse lugar. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos nessa manhã. Nós entregamos a nossa vida no teu altar, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. A nossa vida tem que ser um perfume, uma adoração ao Senhor. Por isso nós pedimos que nessa manhã o Senhor nos transforme de dentro para fora, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha tocar no nosso interior e que tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, Senhor, seja arrancado pela raiz de dentro de nós, para que nós possamos exalar para o Senhor a verdadeira adoração, porque o Senhor é digno de toda a nossa vida, de todos os nossos dias. Pai, nos ensina a gastar os nossos dias aos Teus pés. Nos ensina a sermos filhos e filhas verdadeiros. Nos ensina, Senhor, a perseguir aquilo que é Teu. Nos ensina, Senhor, a viver pelo Espírito e não pela carne. Nos ensina a amar, fazer a Tua vontade. Senhor, que não seja um peso para nós te adorar, fazer a Tua vontade, te obedecer, mas que seja o motivo pelo qual nós estamos vivos e de pé. Pai, em nome de Jesus, desperta em nós um Espírito, Senhor, inabalável, um Espírito verdadeiro e reto diante de Ti. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assente aí, Deus abençoe as crianças, podem ir para o Ministério Infantil. Nós estamos dando aula aqui de música, você pode vir fazer aula se quiser. Porque nós estamos andando com igrejas grandes e a gente vai ser grande também. Lá na igreja da cidade, eles têm 5 ambientes de culto, 5, que funcionam simultaneamente. Lá é assim, tem o templo principal, então ali tem os instrumentos como tem aqui. Aí tem a igreja das crianças, e tem instrumento lá também. Aí tem a igreja dos juniores, e tem instrumento lá também. E tem a sala dos adolescentes lá em cima, que também tem instrumento. Nesse último congresso que nós fomos lá, estava tendo 3 cultos simultâneos. Um das crianças, um dos juniores e o nosso principal. E lá na sala das crianças, estavam as crianças tocando lá, fazendo louvor. Gente, é lindo. É o que vai acontecer aqui. Por enquanto, nós vamos ter 2 ambientes de culto. Vai estar tendo louvor aqui, vai estar tendo louvor das crianças lá. Por isso que a gente está treinando um monte de músico. Né? Primeiro, para eles já crescerem no dom. E segundo, porque esse é o modelo que Deus está nos dando de visão. Amém? Então, se envolva, trabalhe. Eu estava dizendo para quem está na aula aqui hoje, tem 2 opções para você seguir aqui na igreja. Eu vou te dar as 2 hoje. Não tem a terceira. A primeira, ou você se envolve, trabalha, fala, pastor, estamos juntos. O que é para fazer? Estou aqui. E eu acho que é isso que Deus quer que você faça. Segundo, você vai ser uma pessoa resmungona que senta no banco aí, não faz nada e atrapalha. Então, ou você é do reino, ou você não é, ou você joga contra. Quem é do reino, ele não só dá oferta. Não é dar oferta e vir assistir o culto. Gente, isso é coisa de católico.
Católico vai na missa, dá uma ofertinha lá, senta. O crente, ele se envolve. Ele vai no evangelismo. Ó, eu não vejo nenhum velho aqui capengando. Não tem nenhum morrendo aqui. Todo mundo aqui é ativo. Graças a Deus. Se você é ativo lá na tua casa, você varre a tua casa, você pode vir varrer a igreja também. Se o seu coração é de Jesus, você ama Jesus. Você pode falar, olha, eu posso ficar no estacionamento olhando o carro hoje. Eu quero servir Jesus. Olha, eu posso fritar um pastel hoje. Eu quero servir Jesus. Olha, tem uma louça para eu lavar, eu quero ajudar os irmãos. Estou servindo Jesus. Amém, gente? Esse é o pensamento de quem ama Jesus. Outro dia eu estava falando para o Josué, ele não veio hoje, eu vou falar mal dele. Falei para ele lá em casa, você não é crente não. Você não faz nada na igreja? Ah, mas eu dou oferta. Eu falei, daí? Oferta até o ímpio dá. Você tem que trabalhar para Deus. Você tem que se envolver em alguma coisa na igreja. Irmão, sabe aquela parábola do talento? Você já leu isso na Bíblia? Pesquisa lá na sua casa, parábola do talento. E vê lá. A Bíblia diz que uma pessoa recebeu um talento de Deus. Pelo menos um talento você tem. Você sabe cozinhar? Já é um talento. Você tem que usar isso para Deus. Você sabe, sei lá, você sabe... qualquer coisa que você sabe varrer chão, já é um talento. A Bíblia diz que Deus deu o talento para 3 pessoas distintas. Uma ele deu 1, outra ele deu 3, outra ele deu 5. A que recebeu um talento, sabe o que ele fez? Ele escondeu. Escondeu lá. Quando o meu Senhor voltar, eu entrego o talento. O que recebeu 3, de 3 ele fez 6. Multiplicou o talento. O que tinha 5 virou 10. E quando o Senhor da seara, Jesus fala assim. Ele voltou, ele falou, cadê o teu talento? O de 5 falou assim, está aqui, Senhor. Os 5 que o Senhor me deu, só que eu trabalhei e fiz mais 5. Aí Jesus disse para ele, servo bom e fiel. O de 3, mesma coisa. O Senhor me deu 3, está aqui mais 3. Servo bom e fiel. O de 1 talento. Eu guardei o talento aqui para eu não perder. Olha o que Jesus falou para esse camarada. Servo infiel. Sai da minha presença. Você poderia ter dado esse talento para os banqueiros, mas você guardou para você. Você que é crente de sentar no banco, está na hora de você acordar. O ano que vem, Jesus quer ver você fazendo alguma coisa para Ele. Olha, gente, você pegar um panfletinho e ir lá na lagoa e falar de Jesus para alguém, não mata não, viu? Ninguém vai ficar aleijado por causa disso não, viu? A galera dos 60 a mais aí, vocês estão muito acomodados. Está na hora de fazer alguma coisa para Deus. Lá na igreja da cidade eu vejo umas veinhas lá, tudo lá na recepção, cumprimentando, trabalhando, cozinhando lá embaixo. A gente desceu lá, conheceu tudo lá. Eu falo, por que os velhos da minha igreja é tudo enferrujado? Não entendo. Tudo morrendo. Morrendo para Deus, né? Porque eu acho que lá na sua casa você não é assim. Para as suas coisas pessoais você trabalha, não trabalha? E por que não trabalhar para Deus? Você acha que você está trabalhando para mim? Muda a sua mentalidade. Você tem que trabalhar para Deus. Quer ser mais abençoado do que você já é? Trabalha para Deus. O ano que vem, procura um departamento da igreja aqui e fala assim, irmão, posso me inscrever? Posso fazer parte? O que eu posso fazer para Jesus? É assim que a gente ajuda a igreja a crescer. É assim que a gente trabalha para Deus. Amém, gente? Você sabe por que muitas vezes a gente não trabalha para Deus? Vou te falar aqui. Existe uma prisão na tua mente. O diabo colocou um capacete para você não ouvir a voz de Deus. E muito menos trabalhar para Ele. A única pessoa que tem interesse de você não trabalhar para Deus é o diabo. Os anjos estão torcendo para você fazer alguma coisa para Deus.
O reino de Deus precisa de trabalhadores. Jesus fala assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele fala, orem para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara. Porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Semana passada, gente, 50 pessoas só dessa igreja fizeram 7 mil reais num dia. Imagina se mais 50 viessem, a gente tinha feito 14. Então, olha só, eu disse hoje de manhã aqui é uma verdade, essa igreja, tudo que tem aqui, é metade dela que está trabalhando. A outra metade está saindo assim. E outro está vindo só para receber. Mude a tua mentalidade. Você não tem nem que ser o que recebe. E nem ser o que está sentado. Você tem que ser o que faz acontecer. Quando eu chegar lá no céu, eu quero falar para Jesus assim, Senhor, eu fiz, está aqui. Está aqui o que eu fiz. Não sei se é pouco, se é muito, mas o máximo que deu para eu fazer, eu fiz. Eu não quero chegar lá no céu e falar, Senhor, dei o dízimo. Isso é muito pouco, gente. Você consegue enxergar que é muito pouco? Aí Jesus vai falar para você assim, para quem você falou de mim? Para quem você... Quando foi que você serviu na igreja? Servir. Então, olha só, eu já fui de igreja que convocava um mutirão, a igreja ia em peso no mutirão. Todo mundo queria trabalhar, fazer. Já fui de igreja também que convocava mutirão e ia 5. Nós precisamos ter amor pelo reino. O diabo, ele não quer que você ame o reino. Então ele coloca um monte de pensamento na tua mente, que faz você, sem perceber, remar contra o reino. Não é contra o pastor, não, é contra o reino. Você está remando contra Deus, porque a obra é de Deus. E o Espírito Santo colocou no meu coração nessa manhã, para eu falar sobre libertação. E nós vamos ler 3 versículos que Jesus fala sobre isso. O primeiro deles, pode colocar para mim, por favor? 1 Pedro 5,8 diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. O diabo, ele não desistiu de você. E ele quer fazer você ficar uma pessoa inválida para Deus. E ao mesmo tempo ele quer acorrentar você. Ele quer destruir você. Segundo versículo. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde eu saí. E chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. Estado final daquele homem, o estado final daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração perversa. Próximo versículo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O mundo espiritual, ele é regido ou por Deus ou por demônios. A sua atitude, o seu pensamento, você deve sempre colocar em xeque se aquilo vem de Deus ou vem do inferno. Toda vez que eu me encontro pensando contra Deus, é óbvio que aquele pensamento não vem de Deus. Eu não vou dizimar não, porque o pastor está ficando rico e eu não. Uma vez uma pessoa que já foi da igreja aqui, comentou com uma outra e a outra me falou, gente, sempre vem no meu ouvido as coisas. Olha o que a pessoa falou.
Eu sei por que o pastor quer que a igreja cresce. O pastor quer que a igreja cresça porque aí vai ter mais dízimo. Tendo mais dízimo, ele tem mais dinheiro e ele fica rico. Essa é a missão do pastor. Fazer a igreja crescer para ele ficar rico. Quem já escutou isso? Ah, você não escutou? Mentiroso. Você acha mesmo que é isso? Ou você acha que a gente tem uma missão dada por Jesus de ganhar almas? Quem acha que nós temos uma missão que Jesus falou para ganhar o mundo inteiro? Quem acha? Agora, se alguém falou isso para você e você acreditou e acha que o pastor está aqui igual um espertalhão, querendo que cresce para ele ficar rico, você caiu no conto do diabo e o diabo já conseguiu paralisar a tua mente. Sabe por quê? Baseado nesse pensamento, você não faz mais nada para Deus. Olha como foi fácil do diabo trancar você. Ele usou um filho dele, porque quem fala isso é filho do capeta, e paralisou você que um dia estava trabalhando para Deus bonitinho, estava com fé, estava acreditando. E aí você deixou de trabalhar para quem? Para quem você deixou de trabalhar? Para Deus. E você está fazendo o jogo de Deus ou do diabo? O diabo, ele vai aprisionar a tua mente. Gente, eu sou muito transparente. O que você quiser saber de contabilidade, aí me pergunta que eu te falo. Aliás, eu te levo lá, te mostro todos os relatórios. Você quer saber? Você tem alguma dúvida? Nós temos aqui uma tesouraria que funciona. Os irmãos estão agora lá contando oferta. Para eles a gente passa relatório. A gente só não passa para todo mundo, porque acaba sendo inconveniente, porque sempre tem um desses aí que pensa. Tem gente aqui que ganha um salário mínimo. Você sabia que eu gastava de gasolina R$ 1.400? Se eu ganhar um salário mínimo, eu estou devendo para o posto? Que eu ando para baixo e para cima sem parar. Se eu for ganhar um salário mínimo, eu passo fome. Só põe gasolina no carro, acabou o dinheiro. Tem gente que ele não sabe que quanto custa nada. Ele não sabe o valor de nada. Sabe quanto que veio de luz esse mês? R$ 1.300 veio de luz. Porque o ar-condicionado puxa. A igreja agora está tendo atividade quase todo dia, fica acesa o tempo inteiro. Aí a pessoa ela não sabe nada, ela não sabe quanto custa e ela tem uma mentalidade desse tamanho. Ela quer encaixar uma igreja desse tamanho no orçamento dela de R$ 1.300. Tem como? Agora preste atenção. O diabo ele vai jogando situações como essa. Essa é uma das que eu dei um exemplo só. Porque a missão dele não é se você pensa que o pastor está roubando ou não, se o pastor é espertão ou não. O diabo ele só quer uma coisa, ele quer que você fique dentro da igreja infrutífero. Ele quer que você senta aí e seja uma ameba para Deus. Por isso que ele aprisiona a tua mente. Enquanto tem alguém se esforçando e trabalhando para o reino de Deus crescer, você foi influenciado por um filho do cão, que não faz nada para Deus, não tem compromisso nenhum com Jesus. Aí você está dentro da igreja ouvindo quem não é crente, em vez de ouvir o teu pastor, teu líder, e se converter. Presta atenção, irmão. Por que na igreja tem discipulado? Por que na igreja tem Adão, tem Eva? Por que na igreja a gente faz reuniões? Porque o tempo inteiro a gente precisa arrancar as minhocas que o diabo vai lançando na tua mente. E a gente precisa colocar no lugar o que o céu pensa sobre aquilo. A função do céu. A missão do céu.
E nesta manhã, preste muita atenção aqui. Se você quiser fazer parte do céu, aumenta o ganho para mim um pouquinho. Se você quiser fazer parte do céu, você precisa entender quando você pensa errado e quando você não pensa. Por que eu falo essas coisas aqui que eu disse aqui sobre dinheiro? Porque eu já escutei essas coisas lá dentro da minha casa quando eu morava com os meus pais. Eu sei que o diabo usa isso nas famílias. Eu já escutei o meu pai falar para mim várias vezes assim: você fica dando dízimo para o apóstolo, você é tonto? O apóstolo mora lá no Swiss Park. Escutei meu pai falar várias vezes. Sabe por quê? Posso falar abertamente, ele é meu pai, tá? Não é convertido e está dentro da igreja. Como muitos aqui estão. Porque uma pessoa que fala isso, ela não entendeu nada de fé. Não entendeu nada de crença, não entendeu nada da parte espiritual. Quando Jesus entra na nossa vida, e Ele domina a nossa mente, presta atenção aqui, ó. A gente não é mais preso a coisas. Presta atenção aqui. Tem muita gente andando aí. Para de andar. Quando a nossa mente ela é cativa a Cristo, a gente só mira numa direção. Presta atenção aqui. A gente foca em obedecer a Deus. Quando eu vou fazer o meu dízimo, presta atenção aqui. Eu estou falando dessa área que é a área que o diabo mais escraviza. A primeira coisa que eu penso, eu preciso obedecer. Eu não penso em valores. Eu não penso o que o apóstolo vai fazer com aquele dinheiro. Estou falando do meu dízimo aqui que eu dou na mão dele. Eu não penso se ele tem mais dinheiro que eu ou não. Eu penso assim, ó, a Bíblia manda eu fazer isso e eu vou obedecer. Porque se eu for olhar o valor do meu dízimo que eu dou para ele, o que ele vai fazer com aquele dinheiro, eu já entrei na carne. E é o campo que o diabo trabalha, a carne. Porque o diabo não consegue trabalhar no mundo espiritual. O mundo espiritual é do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está falando para mim assim, obedece. Porque se você obedecer, eu vou te abençoar. A carne está falando, não obedece. E o diabo está usando a carne. Porque a pessoa que não obedece, ela foca no dinheiro. Ela é carnal. Ela tem a mente demoníaca. A pessoa que é espiritual, ela não tem a mente do diabo. Ela tem a mente do Espírito Santo. Então ela foca na palavra. Ela foca em obedecer a Deus. E ela tem resultado do céu. Jesus, ele fala para o menino que foi curado assim, ó, vai e não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior. Eu comecei essa mensagem dando um exemplo aqui, mas eu quero te dizer que tem gente que é enfermo e essa doença é espiritual. Sabe por quê? Porque o seu pecado é recorrente. Existe enfermidade física normal, que nós estamos aqui no mundo tereis aflições, disse Jesus. Tem enfermidades que são físicas. Tem enfermidade que é espiritual. A pessoa vai no médico e não descobre. Ela vai definhando, ela vai morrendo. E era o caso desse menino. Aí ele tem um encontro com Jesus, o diabo é expulso da vida dele. E mais tarde Jesus encontra ele no templo e Jesus fala para ele, filho, você está curado? Estou, Senhor. Então não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Eu quero te dizer uma coisa, que o diabo ele se alimenta de pecado. Pensar o que Deus não faz já é pecado. Quando você empresta o seu ouvido para o diabo e começa a pensar como o diabo pensa, igual no exemplo que eu te dei, você já está pecando.
E esse pecado, esse pensamento, ele vai fazer você agir de uma forma contra Deus. E aí o diabo começa a dominar a tua vida, ele começa a se apoderar de você e ele começa a destruir a tua vida. Presta atenção aqui. Sabe uma das coisas que o diabo faz quando você vem na igreja? Ele faz você não prestar atenção na palavra. O que eu estou falando aqui é para libertar a tua vida. Aí você fica brincando com a criança, fica olhando o mosquito. Presta atenção aqui. Senão você vai continuar com uma vida desgraçada. É isso que você quer? Ou você quer prosperar? Gente, quando a gente elimina pecado, quando a gente elimina pensamento errado, a nossa vida vai começar a ir para frente naturalmente, sim. Ó. É natural, você não precisa nem fazer força. Sabe o que atrasa a sua vida? Sabe o que destrói a sua vida? Demônios que estão alojados lá na sua casa. E eu vou te falar uma coisa. Nem sempre o demônio se manifesta. Ele fica quietinho ali, só minando. Só destruindo. Aí a pessoa é infeliz no casamento. Vive doente. Vive uma brigaiada dentro de casa. Sua casa sempre tem briga toda hora? Tem demônio lá. Demônio faz você brigar. Para literalmente a sua casa ser um inferno. Sua vida financeira não vai para frente. Ir para frente não significa ganhar mais. Tem gente ganhando 30, 40, 50 mil por mês, devendo. Você pode ganhar 100 mil que você vai continuar devendo. Porque tem demônio aí. E vou falar mais, tem gente dizimando, indo para trás, porque não é só dizimar que tira demônio. Não é só o ato de dizimar, é dizimar certo. Quer entender como que dizima certo? É com a intenção certa. Como eu disse, eu vou obedecer a Deus, não vou nem olhar valor. Agora, se você já dizima com o coração pesado, nossa, vou dar lá, né? Porque senão o pastor vai pôr no banco. Já está errado. Já está dizimando de um jeito errado. Quando o teu coração é livre para fazer. O fiel dizimista, ele nem pergunta, pastor, eu tenho que dar do bruto ou tenho que dar do líquido? Isso é coisa de quem não quer dizimar. A Bíblia diz assim, tudo que vier à minha mão, certamente daria o dízimo. Veio na tua mão, caiu na tua conta? Caiu quanto lá? É o teu dízimo, querido. Recebeu? Você trabalha por dia, você recebe? Quanto que é o teu salário de verdade? Não adianta você mentir para o pastor. Para mim, se você dizimar R$20 ali, ó, eu não vou pedir seu olerite, não estou nem aí. Porque eu aprendi que quem sustenta a igreja é Deus. Mas você está dando para o inglês ver ou você está querendo ser fiel de verdade? Outro dia uma irmã perguntou para mim aqui, pastor, falaram para mim que eu tenho que dar do líquido. Eu falei, o que é líquido? Falaram tipo assim, que eu desconto o aluguel, descontar. Eu falei, então você vai dar uma oferta. Porque dízimo é o que caiu na tua conta, dízimo. Depois você paga o aluguel, depois você paga a água. Tem umas dúvidas aí, gente, que é dúvida de quem não quer dar. Então não dá, tá? Tá com dó? Não quer dar? Não dê. Quer ser fiel? Seja fiel. Aí, você está cumprindo o princípio. Tem gente que é dizimista, mas é adúltero. Você amarra um demônio aqui, que é o demônio devorador, mas solta o outro. Tem gente que é dizimista fiel, mas o dinheiro que ele recebe não é um dinheiro, é um dinheiro sujo. Não é um dinheiro honesto. Faz trambique, vende coisa quebrada para os outros, engana, mente, vende coisa roubada. Você acha que Deus abençoa coisa assim? Tem demônio aí.
vícios, qualquer tipo de vício que você tem, são portas para demônios. Você quer ver um vício que traz demônio para a tua vida? O vício de reclamar. Tem gente que só reclama. Você senta do lado dele, ele reclama. Ai, tá calor, né? Ai, meu, pra que calor desse jeito? Ai, meu Deus, nossa, mas pintou de preto de novo. Ai, mas tá louco. Ô, menino, para de gritar. Gente, só vê coisa, ó, zóio preto. Reclama de tudo, reclama da comida, reclama do vento. Se respirar, reclama. Nossa, meu nariz. Precisa respirar mesmo? Você tem o vício de reclamar? Tem gente que está sendo abençoado, é abençoado, recebe bênção, um monte de bênção, só que ele não consegue ver as bênçãos, ele vê o problema. E o olho do reclamador, ele é voltado para procurar situação, erro, onde nem existe. Aí esse vício de ser reclamão traz desgraça para a sua vida. Primeira Pedro 5,8, coloca o versículo para mim de novo, por favor. Olha o que a Bíblia diz: estejam alertas e vigiem. A Bíblia nos convida a ficar atento e vigiar, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem ele possa devorar. Gente, presta atenção, o diabo ele vai tentar destruir você até o último dia da sua vida. E como que eu percebo se o diabo está agindo ou não? Você tem que sentir no ar, você tem que aprender a ler o mundo espiritual. Esses dias lá em casa eu briguei com a pastora. E a gente discutiu feio lá. E eu não prestei atenção que era o dedo do diabo. E aí, depois que passou, eu falei assim, nossa, a gente caiu de novo na armadilha do diabo. Era só ter expulsado ele antes. E do nada, a gente estava conversando na cozinha numa boa. Inclusive tinha acabado de fazer amor. Fomos fumar e tomar um café. Tô brincando, gente. Brincadeira. Os visitantes estão aqui, por favor, brincadeira, tá? Tô brincando. Tô falando sério aqui, olha aí. Volta aqui, volta para a seriedade. Mas fomos na cozinha tomar um café e começamos a conversar. Daqui a pouco o tempo começou a fechar. Ela falou ríspido comigo, eu falei com ela. E daqui a pouco nós brigamos. Depois eu entendi o porquê que a gente tinha brigado. Lá em casa, como eu aprendi a ler o mundo espiritual, lá em casa, quando demônios começam... Põe o versículo aqui. Põe o versículo em 1 Pedro aqui. Quando o demônio começa a andar ao redor, ele começa a se andar em volta. Eu começo a sentir. E é engraçado que lá em casa começa barulhos no forro, começa a estralar a mesa da cozinha. E aí eu falo, capeta, pode sair daqui. Pastor, mas o capeta vai na sua casa? Gente, o capeta foi até diante de Deus. Vindo os filhos de Deus, entre eles veio Satanás. O capeta conversou com Deus assim, ó, face a face, está lá no livro de Jó. O capeta vai em todo lugar, vem aqui na igreja, vai lá. Ele é um espírito, ele anda. O que ele não pode é dominar a tua mente nem o teu coração. Por isso que ele tem que estar ao derredor, ele tem que estar longe. Ao redor tem que estar o anjo. E dentro de você tem que ter o Espírito Santo. Entendeu? Mas quando ele está ao derredor, qual que é a missão do crente? Demônio, sai daqui em nome de Jesus. Só que aí, num vacilo, ele precisa só de uma brechinha para ele entrar e fazer arruaça. Aí, graças a Deus, depois que a gente viu que a gente estava sendo influenciado, a gente pediu perdão. E voltamos na santidade de novo. Mas foi um deslize.
para causar uma briga. Gente, eu estou dando um exemplo que aconteceu 2 dias atrás. 1 dia atrás. 2 dias atrás. Agora tem gente que o diabo não está só rodando, ele já está instalado. Sintomas de quem tem demônio instalado. Presta atenção. Vive endividado. Você vive endividado? Demônio instalado. Só catando o seu dinheiro. Você arruma uma coisa, quebra outra. Quebra outra. Faz outra. Aí você fala assim, nossa, mas eu estou dizimando, o que está acontecendo? Acho que o pastor está mentindo. Aí ele já fala que o pastor está mentindo. Sendo que dízimo é Bíblia. Então se alguém está mentindo, quem está mentindo é a Bíblia. Mas por que tem gente dentro da igreja sendo abençoada e você não? Por que tem gente prosperando, tem gente indo para frente e você não? Meça por aí. Falo de novo, aquela pessoa que vive doente. Gente, é tão espiritual, tem gente aqui nessa igreja, que quando ela precisa fazer alguma coisa para Deus, o filho fica doente. Por que você não veio fulano? Ah, fulano ficou doente. Mas de novo. E é engraçado que é só quando essa pessoa assume um compromisso. Gente, é nítido que o diabo não quer que a pessoa trabalhe e ela não percebe. Sabe como que quebra esse ciclo? É você primeiro entender que isso é espiritual. Segundo, é você expulsar. Terceiro, você fala, ó, você vai doente assim mesmo, porque lá você vai ser curado, porque isso é espiritual. O Levi era pequenininho. Nós estávamos indo para um congresso. Ele era de colo, tinha meses. E a gente, no caminho para o congresso, o Levi começou a chorar, gritar, esberrar. Esberrar não existe, né? Esgoelar, aquela coisa de criança. Eu fiquei preocupado. A gente estava lá em Porto Seguro, indo para um congresso. Na hora veio na minha mente, isso aí é ataque do inferno. Para a gente não ir para o congresso. Chegou lá, pus a mão na barriga dele, demônio, você sai. Daqui a pouco o Levi dormiu. Entenda, leia o mundo espiritual, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Nem tudo que acontece lá na tua casa lá é natural. Eu estava dizendo para os irmãos aqui, e eu quero ensinar você nessa manhã a ler o mundo espiritual, tá? Pra você deixar de ser carnal. Que um dia eu era crente Raimundo. Sabe o que é crente Raimundo? Um pé na igreja e o corpo no mundo. Eu vinha na igreja, saía do culto, eu ia para as baladas. Acabava de tocar, eu era adolescente, jovem. Ia para as baladas. Então, das 7h30 às 9h eu era crente, eu orava, eu cantava. Às 10 horas eu estava lá com os capetas lá. Aí, aconteceu um monte de coisa que eu vou resumir aqui o testemunho. Mas um dia minha mãe chegou em mim e falou assim, Jonas, vou te falar uma coisa. Se você não se converter, você vai para o inferno. Você está brincando com Deus. Eu sou sua mãe, mas eu tenho que te falar a verdade. E eu quero fazer uma vírgula aqui. Sabe por que tem gente aqui que é sem vergonha? Porque você não tem coragem de falar para ele. E graças a Deus lá em casa, minha mãe sempre teve coragem. E você sabe o que faz a pessoa mudar? É quando você fala para ele, ó, você está sendo sem vergonha. Igual eu fiz com o Josué. Você tem que vir na igreja para você ser crente. Para você abandonar o pecado. Para você abandonar o mundo. Para você trabalhar com amor para Deus. Você não vem na igreja para você fazer fofoca. Você não vem na igreja para você reclamar. Você não vem na igreja para você ficar aí achando que está tudo errado. Não, você vem na igreja para servir. Para você ser servo. Servir a Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, as coisas de Deus. Então minha mãe chegou em mim e falou assim, ó, não adianta você ir na igreja. Para de ir agora. Porque você está indo para a igreja e está indo para o inferno ao mesmo tempo. Eu sentei na cama, porque eu ainda tinha acabado de acordar, e eu fiquei pensando, e falei assim, ela tem razão. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno.
E ela falou assim ainda para mim, ó, e eu tô te falando isso, para um dia você não ter a desculpa de que ninguém te falou. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. E ela catou a Bíblia e falou, aqui, ó, tá aqui, ó. Ela fez assim no quarto para mim. Ó. Quase pegou a Bíblia na minha cara. Tá escrito aqui o que eu tô te falando. Ou você se converte ou você vai para o inferno. Sabe, irmão, você que está na igreja já faz um tempo e vive tomando a pinguinha, fuma escondido, você está indo para o inferno. Você que vem na igreja é mentiroso, não larga mentira. Vem na igreja e é adúltero. E tem um pecado de estimação. E você está achando que Deus te ama, só que Ele é justo. Existe um evangelho barato que estão pregando por aí, que não é o evangelho da Bíblia. O passaporte para ir para o céu é entregar a vida para Jesus e ser uma nova criatura. É isso que vai te levar para o céu. A minha velha criatura eu tenho que crucificar. Se você está na igreja e não há mudança de vida na sua vida, ou você muda, ou você vai para o mundo. Foi aquilo que eu pensei naquela manhã. Eu sentei na cama e pensei aqui, eu comigo mesmo. Falei assim, ó, eu vou tomar uma decisão. Eu já tinha 18 anos. A partir de hoje, ou eu vou ser crente, ou eu vou desviar de vez. Não posso mais ficar na igreja e no mundo. Não posso mais servir a Deus e o capeta. Ou eu vou ser de Deus ou eu não vou ser. Aí eu orei. Falei, Deus, até hoje, eu fui na igreja, mas eu não tive nenhuma experiência com o Senhor. A minha mãe também tinha me dito o seguinte, ó, você precisa ter um encontro real com Jesus. Você precisa saber que Jesus é de verdade. Só que isso é pessoal, é você e Ele. Eu te falo o meu encontro com Jesus. Mas se você não tiver o teu encontro com Jesus, não adianta. Presta atenção aqui. Eu orei naquela manhã assim, Senhor, eu vou decidir se eu vou ser crente ou não. Mas, em primeiro lugar, eu quero saber se o Senhor é real. Porque até hoje eu cresci na igreja, eu fui num cultinho, fui em tudo. Então eu sei todas as histórias bíblicas. Só que eu nunca tive uma experiência real com o Senhor. E eu vou fazer o seguinte, nessa oração fui sincero com Deus, falei assim, eu vou ler a Bíblia inteira. A primeira oportunidade que eu vou dar é de conhecer o Senhor de verdade. Se eu não conhecer o Senhor, se eu não tiver encontro com o Senhor de verdade, então aí eu desvio. E eu comecei a ler a Bíblia. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia inteira. Eu já tinha lido a Bíblia assim, história aqui, história ali, sabia todas as histórias de cor. Eu era número 1 lá no cultinho infantil, respondia tudo, mas era tudo só decoreba. Vida com Deus mesmo eu ainda não tinha tido. Comecei a ler a Bíblia com sede, Gênesis, Êxodo, Levítico. Eu catava a Bíblia, eu lia. Trabalhava no salão, eu catava a Bíblia assim, foi uma época que eu estava sem carro, eu ia a pé. Da casa do meu pai até o Galeria Shopping, que eu trabalhava lá. E aí os meninos na rua começaram a me zoar, eu falei, não, eu estou lendo a Bíblia, cara. E eu sentava lá, entre um cliente e outro, eu devorava a Bíblia. Marcava tudo, eu tenho até ela lá em casa lá. Rabiscava tudo, escrevia do lado. E sabe o que aconteceu, gente? Nessa sede de ler a Bíblia, deu vontade de orar. Aí eu chegava em casa, fechava a porta do quarto e ficava orando. Orando. Porque eu estava com sede, eu queria conhecer a Deus. Presta atenção, eu já era tecladista, tocava aqui no altar. Aí cheguei um dia em casa, falei, vou começar a louvar a Deus. Comecei a louvar de noite. Aí sabe o que aconteceu? Meu quarto começou a estralar. Parecia cabo de vassoura batendo assim no teto. Pá, pá, pá. Aquilo me arrepiava. Eu falei, é demônio aqui. Aí comecei a expulsar. Sai, capeta, do meu quarto. Vai embora daqui. Começava a louvar, estralava os quartos. Parecia que tinha alguém batendo na parede. E eu ali expulsando demônio. Um dia, eu
acabei de orar, tudo, deitei para dormir. Lá no meu quarto tinha uma televisãozinha assim. Quando eu acordo, a televisão liga sozinha. Flim. Ah, demônio, você está aqui no meu quarto? Aí eu expulsar de novo. Desliguei a televisão, expulsei. Aí eu comecei a sonhar que eu estava expulsando demônio, mas o demônio sempre me vencia. E um dia eu sonhei que eu estava correndo do capeta. E olhando para trás, e o capeta vindo atrás de mim, eu correndo. Aí acordei desesperado, coração acelerado. Até que um dia, num desses sonhos, eu correndo, e o capeta vindo atrás de mim. Quando eu olhei, tinha um barranco. Aí eu falei, peraí. No sonho eu pensei, não é eu que tenho que correr dele, é ele que tem que correr de mim. Aí eu virei, encarei e comecei a correr na direção dele. Ele estava vindo na minha direção, ele brecou e voltou. Eu falei, você está com medo agora? Você vai ver só. Venci o capeta no sonho. Presta atenção. Estou contando a minha experiência espiritual aqui. Comecei a ouvir umas mensagens do Marco Feliciano, aquele pastor Marco Feliciano. Tenho um carinho com aquele homem. Homem de Deus. E um dia fechei todos os vidros do carro. Um calor, não tinha ar-condicionado no carro. Eu falei, eu vou orar. Vou aproveitar a minha hora de almoço, eu vou orar. Catei e saí andando com o carro sem rumo. Eu tinha uma hora de almoço, era o tempo de eu orar. Eu ficava andando ali no Taquaral, ia lá na lagoa, subia, até dar uma hora. Quando eu parei no sinaleiro, gente, o pastor começou a orar em línguas no DVD. Daqui a pouco veio um fogo na minha perna, começou a subir assim, ó. Saiu. Fui batizado com o Espírito Santo dentro do carro. Se orar em línguas. Tremia, chorava, orando em línguas. E aí eu olhei no relógio, puxa, preciso voltar para o salão. E eu não conseguia parar de orar em línguas. Estacionei o carro lá no estacionamento do shopping. Fiquei mais meia hora orando em línguas. Eu falei, eu vou entrar no salão orando em línguas, ninguém vai entender nada. Escandalizar. E aí eu já era crente, fazia 6 meses e não tinha percebido. Eu não comecei lá. Vou ler a Bíblia para ver. Só que uma coisa foi chamando a outra. E um dia, o pastor Carlos de Sá falou para mim, vem pregar aqui na minha congregação. Me chamou para pregar e eu não era nada, eu só estava lendo a Bíblia. E Deus já começou a me chamar para o ministério. Presta atenção. Nessa altura do campeonato eu já não tinha mais vontade de pecar. Eu já estava 100% envolvido na igreja. Pastor Pedro Itamar me apontou e falou, você vai fazer o ITQ, vai lá menino. E eu tudo assim, nunca pedi para ser nada, todo mundo foi me chamando para fazer as coisas, porque eu decidi tomar uma decisão. Falei, ou eu sou crente ou não sou. E aí, tudo isso começou a acontecer. E nesse dia que o Carlos de Sá me chamou para ir na congregação, o que aconteceu? Caiu uma mulher endemoniada. E eu olhei para ele lá orando, falei, e agora? Fui lá, pus a mão, o demônio saiu. Falei, olha, eu não sou mais aquele menino da balada, agora eu sou servo de Jesus. Uma decisão vai ligando na outra. Então o que você precisa para você parar de ser preso na mão do diabo? Você precisa tomar uma decisão. Não é entrar na novena, não é vir aqui na frente e amanhã acender o cigarro de novo. É tomar uma decisão. Eu quero ser de Jesus. Eu quero ler a Bíblia, eu quero ser do céu. Eu sou o povo da cruz. Se você não tomar essa decisão, você vai ser escravo do diabo para sempre. Irmão, presta atenção, Jesus fala aqui no outro versículo, põe o versículo da casa varrida. Jesus fala que o diabo ele é expulso. Quando um espírito imundo sai do homem, foi expulso, sai. Ele passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde eu saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Sabe o que está acontecendo nessa casa aqui?
O diabo foi expulso, só que Jesus não entrou nela. Ou seja, a casa está vazia. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E o estado daquele homem fica pior. Então, quando o diabo sai, Jesus precisa entrar. Se Jesus não entrar, o diabo volta. É por isso que tem um monte de gente que ele fica endemoniado no domingo, no outro domingo fica endemoniado de novo. Ele vai ficando endemoniado. Por quê? Porque o diabo saiu, mas aí Jesus não entrou. A pessoa não fez uma opção por Jesus. E o mundo espiritual é assim, ou você é de Deus ou você é do diabo, não tem meio termo. Não tem assim, não quero ser de ninguém. Sou ateu. Lá no mundo espiritual não existe ateu. Ou você é de Deus ou você é do diabo, você escolhe. E para ser de Deus, gente, tem que ser do jeito de Deus. Por isso que libertação não é orar para a pessoa. Libertação é fazer ela entender que Jesus precisa habitar nela. Porque se Jesus habita, o diabo vai embora. Libertação é você colocar Jesus em todas as áreas da sua vida. E aí, eu contei a minha história aqui do meu batismo e tal. Aí sabe o que aconteceu em alguns momentos da minha vida? O diabo quis me enfraquecer. O diabo quis que eu parasse de orar. O diabo quis que eu parasse de ler a Bíblia. O diabo quis colocar pensamentos que me levavam contra o reino. Várias vezes. E sabe o que eu faço desde então? Presta atenção aqui. A minha missão é rebater as vozes do inferno. Eu não aceito as vozes do inferno. Eu digo sim para Jesus e não para o diabo. Sabe como que você faz para você entender se você está obedecendo a Deus ou não? Tudo que você tiver dúvida, vai na Bíblia. Pergunte para Deus se isso aí é dele ou não. Paute sua vida na palavra. E naturalmente você vai obedecer a Deus. Naturalmente você vai ser servo de Deus, porque a sua vida está pautada aqui. Em vez de você ficar escutando gente que não tem compromisso com Deus, procure escutar o Espírito Santo. Porque você não vai ter erro quando ele falar com você. Toda decisão que eu procuro fazer na minha vida, eu e minha esposa, quando foi para a gente entrar na Rede Inspire, a gente foi numa reunião, e aí nós voltamos conversando no carro. E ela falou assim, eu senti de Deus que é para a gente vir para cá. Eu falei, amém, eu também senti, então nós vamos. Tudo que é de Deus, gente, Deus fala. Outra coisa que você precisa aprender é ouvir a voz de Deus. Pastor, que jeito que eu ouço a voz de Deus? De várias formas. Ele fala na palavra, ele está falando com você aqui hoje. Ele fala na palavra, ele fala aqui na pregação. Alguém vem do nada e te dá uma palavra. Várias vezes alguém do nada começou a falar, eu falei, opa, Deus está falando comigo. Às vezes eu estou no Instagram, pum, vem um negócio assim, Deus falando comigo. Tem um pastor no Instagram que toda postagem que ele põe, Deus fala comigo através dele. Mas olha só que interessante, a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvido, ouça. Ou seja, você tem que ter ouvido para ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não sei como que faz, então começa a orar. Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz. E daqui a pouco você vai estar ouvindo. Em vez de você ficar perdendo tempo com coisa carnal, gaste esse tempo orando, pedindo para Deus que você quer ouvir a voz dele. E ele vai começar a falar com você. Saiba também distinguir a voz do diabo. Porque o diabo também fala.
Um dia a pastora estava orando e o diabo falou com ela. Não foi? Você falou bem? O diabo falou assim, ela estava num quarto orando, o diabo falou assim para ela, por que você não me serve? Eu também te dou visão. Eu também te dou revelação, só você me servir. Aí ela veio e me contou, falou, está amarrado, repreendido. Falei, sai daqui, Satanás. O diabo acabou de falar que ele quer me dar visão. Por que você acha que os macumbeiros têm visão? Eles vão lá, faz macumba, as coisas acontecem. Gente, o diabo é um ser espiritual. Ele também revela. Sabia? Só que você tem que saber quem que você está ouvindo, Deus ou o diabo. Então, presta atenção, queridão. Está na hora de você mergulhar em Deus. Está na hora de você parar de ser crente carnal. O fim está se aproximando e nós temos que ser cada dia mais espirituais. Não brinque com Deus, sirva a Ele de verdade. Amém? Eu quero, nessa manhã, orar por libertação. Mas você precisa tomar uma decisão. Tem gente aqui que está sofrendo porque está preso. Tem gente aqui que o diabo está dando chicotada. E você precisa ser liberto disso. O dia que você for liberto disso aí, você vai ver que sua vida vai, ó, fluir. E vai ser tão gostoso. Só que precisa haver uma decisão aqui interna. Eu quero obedecer. De verdade. Nada mais vai te acorrentar. Você vai ser livre em Jesus. Você vai acordar feliz. Sabe você que é deprimido? Presta atenção. Fecha a porta lá, avisa as crianças lá para que ainda tá cego aqui. A Nilce, quando ela chegou na igreja, ela contou isso para mim, eu fui visitar ela. Ela falou assim, pastor, eu vivia todo dia triste. Eu andava assim, ó. Agora eu tô assim, ó. Tô feliz. Sabe por quê? Porque Jesus me libertou. Essa tristeza que você vive com ela aí, Jesus quer te libertar disso. Só que você vai precisar tomar algumas decisões para isso acontecer. Decisões de renúncia. Decisões de não aceitar o que disseram sobre você. Tudo isso faz parte de libertação. Tem gente que vive amarrado. Presta atenção aqui, já vou encerrar. Porque ele aceitou as palavras de maldição que foi lançada na vida dele. Então ele está preso numa gaiola. E a gaiola está aqui na mente. Eu não consigo. Eu não vou casar. Eu não vou ser feliz. Eu não vou dar certo. Porque a vida inteira eu escutei isso. Só que agora você vai receber uma oração que vai mandar esse demônio embora. Só que você vai ter que reafirmar o que Deus disse sobre você. E você vai ouvir Deus, não o diabo. Quantos estão entendendo? Você que sente aí no teu íntimo, vamos ficar de pé, que você precisa de uma libertação. Não fique com vergonha nem com medo. Que hoje vai ser o início de uma nova vida. Você sente que você precisa. Olha, minha vida está precisando ser liberta. Você sente que Deus falou com você hoje. E você, durante essa mensagem, você falou assim, eu tomo essa decisão, eu quero ir. Eu quero ser livre.
Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. E eu vou orar com você. Seja rápido. Não fique aí no teu lugar. Tem mais gente que precisa. Tem adolescentes presos aqui. Você que sente que tem alguma... Olá, eu sou o pastor Jonas, aqui da Igreja Esperança Viva, e acredito que você acabou de ouvir uma palavra direto do céu para o seu coração e que Deus falou muito com você. Por isso nós queremos te conhecer melhor. Você pode deixar um comentário, deixar o seu like nessa mensagem e também agora, nesse momento, vai aparecer um QR Code aí na sua timeline e você vai poder então fazer as suas decisões. São 3 decisões que nós oferecemos para você fazer a partir de agora. Lendo esse QR Code, a primeira decisão é se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse QR Code vai aparecer um formulário, você preenchendo e deixando o seu contato, nossa equipe entrará em contato com você. A segunda decisão é se você está desviado, longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja e sentiu no coração o desejo de retornar, então você poderá também preencher esse formulário e colocar o seu desejo de retornar aos caminhos do Senhor. Também entraremos em contato com você e iniciaremos uma conversa nesse sentido. E a terceira decisão, você que quer descer as águas do batismo, também poderá preencher o campo e então poder tomar essa decisão tão importante que Deus deseja de nós. Fique conosco, não saia dessa conexão, porque Deus tem muito para dar para você. Que o Senhor te abençoe muito, no nome poderoso de Jesus.